Sabe se eles já emitiram alguma nota ou não? A gente sabe que o presidente da Turquia era muito próximo do ex-presidente Bolsonaro, né? Olha, também do atual presidente, eles mantiveram uma boa relação. Eu mesmo fui a uma visita, não só de Lula à Turquia, mas não, sim, de Lula, mas também em outros momentos, e era muito claro uma relação que existia de, eu diria, de aliança entre dois países em desenvolvimento, dois emergentes que queriam ter um protagonismo internacional. Inclusive, Erdogan e Lula foram que negociaram com Ahmadinejad naquele momento, aquele acordo nuclear que depois fracassou, que depois o governo americano não aceitou. Então, há uma relação, sim. Eu fiz inclusive uma indagação agora há pouco ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por enquanto não tive retorno, mas eu duvido que haja um silêncio diante dessa situação, principalmente com o Brasil querendo se colocar, obviamente, como protagonista e recuperar, obviamente, vários dos aspectos, vamos dizer assim, internacionais. O Josias falava da solidariedade internacional e é muito interessante, na verdade, esse capítulo das relações internacionais, porque, Desculpa lhe claro, cortar, Jamil. É que não, eu acabei de abrir aqui, Lula já se pronunciou a respeito. Acho importante a gente falar. Vamos abrir o Twitter aqui do Lula, ô Luiz, por favor. Lula escreveu: olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e da Síria após o terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia. Aí é a nota do presidente Lula. Então, nossa, tem aqui uma bandeirinha representante do governo brasileiro. Não tinha visto o que aparece aqui. Então tá aqui já o pronunciamento do presidente Lula, então, que é o que mais vale, né, Jamil, nesse sentido, do que a embaixada. Claro, tem que ter a formalidade do Itamaraty e tudo mais, mas o presidente brasileiro se manifestando faz parte mesmo, importante essa manifestação do presidente Lula, né, Jamil? certamente. Agora vamos ver como que essa manifestação se traduz em uma ajuda, uma colaboração neste momento. Esses 45 países que eu citava não eram países que tinham mencionado ou prestado algum tipo de declaração. 45 países que já se colocaram à disposição para enviar ajuda, inclusive com equipes técnicas para a região. Vamos ver aí como que vai se desenvolver essa questão no Brasil, se essa declaração do presidente vai se transformar também em algum tipo de missão, algum tipo de prestação de ajuda, eu diria, efetiva. O que eu estava dizendo, Fabiola, é que é muito interessante esse capítulo das relações internacionais em momentos de desastres ou em momentos de necessidade de um país ou de outro. É óbvio que o centro é recuperar vidas, é óbvio que a questão toda é recuperar aqueles que ainda possam estar nos escombros e todo o esforço é feito nesse sentido, mas é muito claro que em todos os momentos de desastres naturais ou qualquer outro tipo de necessidade de um país, você tenha as diplomacias de aliados ou daqueles que buscam uma aliança com aquele país se apresentarem para justamente construir relações naquele momento. Na política internacional, todo gesto tem um componente político, todo gesto tem obviamente, uma apresentação e um contexto. Então, no caso dessa relação com a Turquia, obviamente, precisa ser entendida não só, e essa é obviamente a parte principal, salvar vidas, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas também quando um país manda uma equipe, manda algum tipo de ajuda, ela quer também demonstrar que ele é um ator internacional.